Bom, hoje a gente está numa conversa, o Mês Internacional das Mulheres, né? E aí o Podnext convidou várias mulheres interessantíssimas, com histórias interessantíssimas, assim como aquelas pessoas que estão nos ouvindo. E a gente vai falar primeiro de tudo sobre memória. E vocês que estão me acompanhando, quem me conhece sabe que eu fui aluna do colégio, não se chamava Colégio Next, e quando eu entrei aqui com 10 anos, na escola particular Canarinho, quem recebeu? A tia Maria. E ela tá aqui na minha frente hoje, né? E ela tinha 18 anos, né, tia Maria? E eu tinha 10, então pra mim era uma referência de uma moça bonita, que sabia falar, sabia se comportar, sabia atender os pais, né? Então é aquela referência de quando a gente é criança e a gente já olha aquela mulher que trabalha fora. Minha mãe não trabalhava, então a tia Maria já trabalhava, era jovem, bonita, né? Tia Maria, me conta, o que você lembra dessa época? É interessante, né, quando você fala 18 anos. Hoje, 18 anos, parece que as meninas, os jovens não são tão maduros, né? E na minha geração, 18 anos, eu já trabalhava desde os 15. Então, 18 anos, eu já estava tranquilamente, já tinha trabalhado e tudo mais. Calejado. Mas entrar aqui com 18 anos nessa nova função, né, secretária, foi um aprendizado, foi um desafio muito grande chegar até os 46 anos que eu saí quando eu tinha 46 anos. Então todo esse período que eu fiquei, eu cresci aqui. Então quem eu sou? Eu sou fragmentos de todas as mulheres que passaram por mim. Sou um pouco de fragmento da Tia Ivone, sou um pouco de fragmento da Maria Teresa, da Cássia. Eu não vou nem citar muitos nomes porque fica injusto. Entendi. Mas assim, de mães que foram muito legais, fragmentos de mães que eu não queria ser, serviu de exemplo, não, assim eu não quero ser, né? Então eu acho que eu fui construindo isso, fui construindo essa pessoa que eu sou. Fui muito feliz, foi desafiador, 18 anos, eu tinha um pouco de medo das coisas, de errar, mas fui aprendendo, e era multifunção mesmo. Hoje a escola cresceu, tem vários departamentos, mas eu era a Shirley, eu era a Neia, eu era a Tia Ivone, eu era a Vivi, eu era tudo ali. Eu fazia pagamento de professor, no mesmo tempo eu pagava o pessoal que fazia o salgado para a cantina, aí eu atendia a matrícula que chegava. E dava bronca, viu, Cássia? Dava bronca? Ela dava bronca. Se a gente fazia peripécias, a bronca começava na Tia Maria. Começava lá, ela já era... Tia Maria. Ela já era verdade, como se eu tivesse autoridade para dar, né, assim, conselho. Mas o balcão ali fez com que eu crescesse muito, porque todo mundo passava por ali. Os alunos, os pais, os professores, a direção. Então eu acho que era o coração ali da escola. E os alunos adolescentes tinham uns probleminhas de adolescente que eu adorava conversar, né? Então eu fui crescendo com isso. Eu acho que eu sou fragmento de todos que passaram por mim. Ai, que delícia. Né? Então foi muito bom. A Tia Ivone também falou, você foi quase 30 anos, pelo que você disse, 28. Né? E a Tia Ivone também falou pra mim aqui nos bastidores, 27 anos. 27 anos. Aqui no colégio. Aqui no colégio. E a pandemia que fez você se desligar. A pandemia que fez eu desligar. Vocês que estão ouvindo a gente no podcast não podem ver o azul dos olhos da Tia Ivone, que se confundem com o azul do céu. É impressionante, é hipnotizante. Me conta do que você, depois que se desligou, do que você sente saudade? Da escola, do que você sente saudade aqui? Eu sinto saudade de estar com os alunos, porque para mim era acolher eles, chegarem quando eles chegavam, sabe, aquele bom dia, brincar com um, falar com o outro, com os pais, foi muito gratificante. Eu vi as professoras aqui que chegaram e te abraçaram, te beijaram, então eu acho que seu vínculo não era só com o aluno, não. Com os pais, geral. A gente ouvia muito reclamações dos pais, dos alunos, eles vinham e deitavam na minha barriga quando tinha um problema. Você tem saudade do abraço? Do abraço, por isso que eu deixo o café e não entro aqui.
sabia aquelas Tanto é que o nome Tia Ivone, né? vai ser Tia. Vai ser sempre que fiz a entrevista da Tia Ivone. Dói pra mim ver os alunos e não poder ficar com eles. Entendi. Mas eu acho que aí a sua energia já traz uma coisa boa, tanto para os alunos, tanto para quem trabalha. E quando você disse, né, você prepara o café. E o café, a Cássia sabe, a professora Fernanda sabe, o momento do café não é aquele pó com água fervendo. O momento do café é o momento que você encontra uma amiga, que você troca uma ideia, não é verdade? E o Fernanda? café é da Tia Ivone, então assim, se Exatamente, tem uma diferença. Quando café. alguém não é Dona Ivone, fala, opa, Esse café um não pouquinho, é, tá um café diferente. diferente. Porque é uma energia, né? É uma energia. A Bia fala, quando ela fala em casa, ela fala, mãe, faz o café da Tia Ivone. Gelado. E o chazinho, hoje não E o chazinho também. Mas essa questão do café, né, da Dona Ivone, ela é bem assim, ela aparece com o café naquela hora que você tá precisando. Você saiu da sala para dar uma respirada, ela vem com o cafezinho e fala, quer um cafezinho, filha? É um abraço, Isso, né? é acolhedor, isso, exatamente. Então é assim, é um momento, né? Tem valor a energia que você coloca e a forma como as pessoas recebem isso e tomar aquele café junto parece que aliviou, né? Exatamente. Parece que trouxe uma paz, uma calmaria que a mulher precisa, né, Isso, Cássia? precisa. Porque me conta você, como cuidando, né, das crianças, meu filho já teve a oportunidade de levar vários puxões de orelha, mas também vários elogios, porque eu acho que isso é o papel do mediador na escola. Para você, como mulher, o que é mais difícil de ver nas mulheres que estão chegando na escola? Eu digo as crianças, né? Como a Mari falou, os adolescentes têm demandas. Você cuida mais dos alunos? Tem Mas- os adolescentes e tem os menores também, Me fundamental 1. conta as meninas adolescentes. Como elas estão se construindo como mulheres? Porque aqui a gente só viu mulher forte. Sim. Né? Como elas estão se construindo nesse mundo meio Eu, às complicadão? vezes, quando eu vejo, né, assim, as adolescentes, eu até vejo elas muito mais, em alguns momentos, não sei se é o termo assim correto, mas assim, mais empoderadas quando eu tinha a idade delas. Olha, Sabe? olha. É, sem dúvida. porém, aí às vezes eu me pego e falo, mas será que elas estão preparadas para passar tudo que nós passamos, né? Porque a Mari falou uma coisa assim, ó, com 15 anos ela começou a trabalhar. Exato. Eu com 15 anos também comecei a trabalhar. E eu para começar a trabalhar aqui, eu vinha de a pé, de lá da Secap até Meu aqui, Deus. com a roupa do uniforme, mais o material da faculdade que eu saía direto. Então aí eu me pego assim, vejo elas empoderadíssimas, eu falo, eu queria nessa idade poder agir. Resolvida. Mas será que emocionalmente e assim encarar as coisas da forma com que a gente encarou, será que elas estão preparadas? E eu entendo que hoje o mundo é diferente. O mundo foi diferente no período da minha mãe, quando ela foi adolescente. Sim. Quando eu fui adolescente, as coisas foram mais fáceis, se comparando ao da minha mãe, eu acho que, né, enfim. Exatamente. E hoje é a mesma coisa. As coisas são diferentes, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a escola e as famílias estando preparadas para poder orientar e fortalecer. Quem me conhece vai falar assim, lá vem a Cássia falando que tem que fortalecer, mas tem que fortalecer para que elas possam entender que não vai ser sempre assim. E se for, tá ótimo, é o mundo delas, mas se não for, que elas estejam preparadas, né, para as quedas, né, para várias coisas que vão surgir, barreiras que vão surgir, preparadas para enfrentar mesmo esse Mas mundo. é verdade, Cássia, porque eu vejo pela Bia, olha, minha filha vai fazer 29 anos agora. E hoje a gente conversa de mulher para mulher e tudo. E ela fala que hoje, na idade dela, dá para ela perceber o quanto que olhar para mim fez ela se fortalecer. Da mulher que eu fui, da luta de sair de casa, de deixá-la sozinha em casa, não tinha com quem deixar, tinha que vir trabalhar e chegava correndo e fazia comida e vinha para a escola. E aquela correria toda, ela fala, hoje eu sei que eu sou quem sou por você ter sido quem você foi. Não, a A referência. referência, entendeu? Entre as famílias, né? É exatamente o que você falou, Entre Cássia. as famílias. E não quer dizer que, nossa,
quer dizer que eu não sou um exemplo. Não, é cada um no seu tempo. Você vai ser o exemplo. Não percebe, é cada um no seu tempo. Você vai ser exemplo para sua filha, para o adolescente. Em algum momento ela vai perceber a sua luta, a sua garra. Mãe, né? Eu não sou mãe, mas eu vejo pela minha mãe o que ela, né, fez a gente enfrentar. Então, assim, às vezes as meninas falam assim, nossa, mas isso não poderia acontecer, que é o engole o choro. Ué, engole o choro e vai. Não é porque a gente precisa enfrentar, a gente precisa conquistar. Ontem, Cássia, essa história do engole o choro, ontem eu estava conversando com uma psicóloga, eu também sou do tempo, que é assim, as suas emoções você deixa dentro da sua casa, você não traz para o trabalho, você não traz para nenhum lugar. A sua emoção bloqueia. E em 2025 não existe mais papel para você. Ah, hoje eu tô triste, mas espera aí, a tristeza eu deixo no estacionamento e entro para trabalhar com alegria. Hoje o nosso mental, o nosso emocional tá muito inserido em tudo e vai refletir nas nossas filhas. A gente está falando aqui de empoderar as mulheres. O dia que uma filha vê uma mãe chorar, ela sente a mesma tristeza, ela sente a mesma dor. Né? A hora que a mãe é completamente toda a referência. E aí eu vou chamar a professora Fernanda. E uma coisa que ela falou aqui nos nossos bastidores, né, quando a gente estava aquecendo a voz, que ela falou muito importante. A mulher a mulher professora, cuida dos alunos na sala de aula, leva tarefas para casa, né, Fernanda? Prepara tarefas interessantes, porque reter a atenção dessa nova geração é um desafio. Cuida da casa, cuida do pet, cuida do maridão, faz a janta. Tem que fazer janta saudável, tem que fazer exercício, cuidar de tudo. Fernanda, e o tempo pra Fernanda? Cadê nisso tudo? Sabe, assim, eu não tenho, assim, filhos meus. Eu brinco, os meus alunos são os meus filhos, né? Sorte dele! Mas eu observo muito. Eu tenho uma cunhada que eu ajudo ela é professora. E, assim, eu percebo que tudo... Ela fica doida às vezes. Fernanda, eu tenho que fazer isso. Aí eu acabo ajudando. Mas isso é a realidade da maioria das professoras, né? Tem maridos que ajudam e que acham que, nossa, olha, eu tô ajudando. Mas não, é uma obrigação. É a casa, Mas aí, infelizmente, ainda eu não vejo isso acontecer com naturalidade. Eu vi uma charge esses dias, a mulher trocando o filho. Todo mundo, ele trocou o filho. O homem, nossa, ele troca o filho. Participa, exatamente. Mas não é isso, né? Todo dia. Exatamente. Ele leva no médico. Não, é uma função de todos. E assim, nas salas, não só, várias escolas, são várias realidades, a conversa nos bastidores. Eu não sei se eu corrijo a prova, meu filho estava doente, eu não sei como que eu vou conseguir dar aula, ele não dormiu, ela não dormiu a noite inteira, eu preciso chegar em casa e... Aí, realmente, essa questão, né, quando eu vou procurar cuidar de mim, fazer minha mão, cuidar do meu cabelo, ter meus 5 minutos só pra mim. Não, sentar, né? Sentar, Dona Ivone, no sofá, falar, não vou fazer nada. Exato. Caia ao mundo, não vou fazer nada. E uma coisa que você falou, Maria, sem sentir culpa. Foi difícil. Né? Porque foi difícil. Quando a gente senta no sofá pra ver o dorama, né, tia Maria? Eu também adoro um dorama. Quando a gente senta no sofá, você fala, nossa, mas olha, ali tem uma poeirinha. Ai, peraí, deixa eu desligar, deixa eu lá dar um jeito. Aí você já desvia tudo, né? Como que a gente para de sentir culpa, tia Maria? Você tem uma receita boa aí? Eu acho que o tempo vai fazendo a gente esquecer a culpa. Só o tempo. Olha, que legal isso. Eu acho que não tem uma receitinha, né? É você com você. Então, pensar nisso. Eu só sentava se a casa tivesse um brinco, não tivesse um copo na pia para lavar e não tivesse nada para fazer de trabalho doméstico. Aí eu sentava com menos culpa. Mas se eu olhasse, se eu lembrasse que eu tinha alguma coisa para fazer, quando meu marido trabalhava, que ele não era aposentado ainda, era pior ainda. O que eu tô fazendo aqui? Meu marido tá lá trabalhando, eu tô aqui assistindo televisão. Dupla culpa. Dupla
faz isso? Eu não consigo Porque entender. muitas acreditam que elas não merecem. Eu acho que o merecimento. É merecimento. Eu mereço estar aqui. Eu mereço. Esse merecimento custou. Adorei, é a frase do nosso podcast. Eu acho que o podcast sim. pode chamar Eu Mereço É. um abraço, eu mereço um sofá, eu mereço entender a mulher empoderada, eu mereço não fazer nada, né? Pensando, ai, gente, que delícia, né? Que é, eu às vezes eu vou arrumar o cabelo, fazer a unha e eu falo pra pessoa, olha, por favor, não converse comigo. Né? Deixa eu quietinha aqui para eu curtir o meu momento com a Débora. Porque a mulher hoje, ela não tem o tempinho que é dela. Né? Ela tem que se dividir, graças a Deus, né? A gente tem trabalho, a gente tem que fazer. Quantas mulheres, infelizmente, não têm um trabalho, não são reconhecidas. A gente, no campo profissional, a gente é reconhecida. Pessoas gostam da gente, quantas mulheres invisíveis ainda, É verdade. né? Em 2025 que ralam pra caramba, mas são invisíveis. São invisíveis aos filhos, são invisíveis aos seus maridos, são invisíveis aos trabalhos. Não tem coisa melhor do que você se desligar e voltar onde você trabalhou e ainda receber um abraço. Né? Isso é merecimento mesmo, né? Verdade. Olha, faz 12 anos que eu não estou mais aqui, mas toda vez que eu venho aqui é um carinho muito grande que eu recebo de todos, né? Então isso é muito gostoso. Isso aqui jamais vai deixar de ser a minha segunda casa. Por muito tempo ela foi a primeira casa, né? Porque eu amanhecia e anoitecia aqui. Né? Com filho, com tudo, aí a Bia estava por aqui, ele cuidava da Bia também, né? E via pra mim o que estava acontecendo, e falava e tudo. Então, e faz pouco tempo que eu não me justifico do que eu faço em casa se eu estou sem fazer nada. Demorou, né? Levou um bom tempo aí, um crescimento grande. Mas eu me policio para não me justificar se eu estou fazendo isso ou aquilo, se eu estou sem fazer nada, ou se eu vou para uma aula de qualquer coisa, né? Então eu me policio para isso, para não me justificar. Cássia, na gestão, o que é mais difícil? A mulher menina, sua aluna, a mulher mãe, aluna, a mulher professora, que também está sob seu comando. O que é mais desafiador hoje? Tudo um pouquinho, né? A mulher. Débora, a mulher. A mulher. É tudo um pouco, não tem como a gente... Eu não consigo, né, fazer essa... diferentes, Isso, são situações diferentes. Eu vejo no sentido assim... como que eu posso colocar? Pensando assim, eu como filha, eu quanto, né, a gestão, enfim... Tem que administrar são sentimentos. Olha, né? Administrar sentimentos. Por quê? Eu preciso administrar o meu sentimento, as minhas emoções, para que eu esteja bem para trabalhar com as outras mulheres, com as outras meninas, com as mães, porque eu preciso dar esse respaldo para porque eu quero fazer uma chave, né? Não é porque você tá aqui. Uma vez eu comentei isso em outra escola. Ela vem com cuidado para chamar, às vezes, perguntar alguma coisa, que isso faz toda a diferença, né? Às vezes, professor, enquanto professora, nós estamos assim, né? Um monte de coisa acontecendo, e dependendo da maneira como somos abordados, aí acaba tudo. A Cássia, uma vez eu perguntaram, Fernanda, é horrível trabalhar, porque eu trabalho em escola pública e particular. Você tem duas referências. Tenho. Aliás, tenho 3, né? E aí eles falam, nossa, deve ser horrível trabalhar em escola particular, que deve ser aquelas cobranças. Eu falo, gente, é assim, eles querem que eu faça o meu trabalho. Agora, a maneira como a abordagem da minha coordenadora, ela é tão educada, eu fico pensando, meu Deus, como ela pode ser, sério, gentil. Às vezes, Fernanda, aconteceu tal coisa, mas sabe aquela gentileza? Então a gente resolve e não cria problema. Eu passo por outras escolas, infelizmente, nem todos têm isso. Às vezes é uma coisa tão pequena que aconteceu, mas a maneira como chega pra gente, aquilo destrói, né? Então essa parte com relação à abordagem que ela tem conosco, gente, eu falei, nossa, acho que minha coordenadora é tão boazinha, eu não sei, ela vem tão delicada. Eu fiz uma coisa errada, mas ela foi tão delicada. Aí você se sente pior, né? Porque fala, meu Deus, ela foi
A Cássia, ela tem um jeito do como se diz. Eu me preocupo com isso, a forma, né, de se colocar. Às vezes, quem trabalha às vezes comigo ali mais próximo, e até amigas falam assim, lá vem coração de pedra, ó, coração peludo, mas não às vezes a forma com que eu penso, mas eu sei que a forma que eu tenho que chegar para as pessoas é de uma outra maneira. É um ser humano que eu tô conversando ali, que talvez não levantou num dia legal, não tá num dia bom, aquilo, que a casa tá virando de ponta cabeça, filho doente, a vida de ponta cabeça, e aí é mais uma que vai chegar e vai dar mais um problema e não vai ajudar a solucionar. Então minha ideia é sempre o quê? Olha, vamos conversar, deixa eu entender o que aconteceu. Exatamente. Olha, mas poderia ter agido desta forma, né? E isso com a Fernanda, com o professor, isso é com a mãe, que às vezes a mãe vem brava e tá, vamos sentar, vamos conversar, deixa eu entender o que está acontecendo. E no final, às vezes a mãe até abraça a gente, fala, obrigada, porque ela precisava ser ouvida. E aí você percebe que não era nem com a escola e nem com a gente, né? Era algo com ela, mas enfim. É o poder da escuta. Exato. Né? Você permite que as pessoas se coloquem e você se coloca num papel de ouvir. Né? E a mesma coisa com as crianças, com os adolescentes. Porque, e às vezes tem muita mãe que fala assim, Cássia, pelo amor de Deus, não dá muita bola às vezes, né? Porque as crianças vão todos os dias na sala. Aí eu vivo falando, eu sempre falo, eu preciso ouvir. Porque pra mim não é tão grande aquele problema, mas pra ela é muito grande. Não sabe lidar, precisa de ajuda, precisa que eu ouça. Então eu preciso que venha 3 vezes na minha sala durante o dia, mas que eu possa conversar, né? Então que você seja um canal importante. Exatamente, né? Então, querendo ou não foge, né? As nossas funções. Tanto a mãe quanto a professora, a gente ouviu aqui um depoimento, eu falo como mãe também, quantas vezes, né, Cássia, já sentei na sua salinha, porque, né? Sim. E as alunas também, os né? alunos também. Os alunos. Ivone, teve uma vez que você teve que deixar filho em casa, talvez com um vizinho, ou até meio com febrinha, e escolher o trabalho? Teve. E como foi, Ivone? Mas eu tinha uma irmã perto, então era um apoio que eu tinha. Eu tenho 2 filhos, sou viúva, 17 anos. Então, tinha que rolar. O pior momento foi quando minha filha era adolescente, estava com 17 anos, ela perdeu o pai. Foi naquela época que ela ia prestar o vestibular. O mundo para ela desabou, o pai era tudo para ela. O filho não. O menino era mais eu, só é mais eu. E a Letícia sofreu muito e eu sofri junto com ela. Aí a menina saía e o problema da menina voltava. Tinha 17 anos. Nossa. Era tudo. E tudo nas costas da mãe, né? E a mãe aguentou. Aguentou. Meu filho fala, se eu sou o que é hoje, é a mãe que estava aí. Olha, ela fala muitas vezes ela chamou muita atenção, muito brava, mas a mãe estava aí. Ele tem 40 anos hoje, é solteiro ainda, namora, então ele fala para a namorada, eu sou a mãe. E com os alunos aqui. Era meu primeiro dia. Era confidente. Era confidente de namoradinho, de onde eles estavam. Eu sabia quando eles iam no banheiro, se demorava muito, alguma coisa estava acontecendo lá. Estava rolando, estava enrolando. Eu ia, vai. E eu nunca tive uma discriminação aqui na escola, que me fala, eu não trabalho aqui. Foi o que eu falei para você, né, Cássia? É a minha segunda família, quando eles me convidaram. Arrepio, eu vinha da roça, do serviço, né? Eu trabalhava com a família. Aí como eu precisava apanhar minha menina, o menino já estava na escola, a menina precisava entrar. Aí eu tinha que ficar perto. E como você vai levar uma chuva? E isso há quase 30 anos. Há 30 anos. Há quase 30 anos. E hoje eu vejo tanta gente com tão menos dificuldade que fala, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu tô cansada, hoje... Qual que é o conselho para uma mulher hoje, Dona Ivone, que está começando? Uma coisa cada vez. Não adianta você ter que lavar, você tem a louça para lavar, você tem a roupa para pôr no varal. Não faz tudo de uma vez, é uma coisa cada vez.
vou fazer bem feito isso, depois eu faço aquilo. E não adianta você, não, você começou a comida, vai pôr roupa no varal. Como que vai ficar isso? A gente não precisa ser multitarefas ao mesmo tempo, o né? mundo vai acabar. Mas é sábia então, gente? Não é sábia então? O mundo não vai acabar, porque vamos fazer uma coisa cada vez, uma coisa bem feita, depois você faz a outra. Eu ainda vou aprender isso. Porque não adianta você querer. Vou aprender, vou aprender um dia. Você deixa a coisa no fogo e vai colocar. Vai queimar o arroz. Vai queimar o arroz. Então, vamos fazer bastante isso. Uma coisa cada vez. E eu não pego meus filhos, eu tenho casal de filhos, 2 solteiros. Sabe, né? Isso. É bom, Uma coisa cada vez. Eu acho que o que fica, né, desse encontro de mulheres interessantes em seus diversos papéis, eu vou finalizar nosso podcast com a fala sábia mesmo, viu, Dona Ivone, de que é degrau por degrau. A gente pode ter muitas facetas de mulher, a gente pode ter muitas tarefas, mas a gente tem que se respeitar. Respeitar o nosso tempo, né? Seja hoje, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja fazendo uma caminhada. Mas a gente se respeitar. Se respeitar, respeitar todos que estão do lado da gente, que é perfeito. Um animal, um cachorro, um gato que tem. Então, tudo é um ser humano, tudo tem vida. Ele vai sentir a mesma dor que a gente sente no machucado também. E aí a gente fica com esse recado. Alguém mais quer dar um recado final? Porque pra mim ela encerrou super bem, sim, né? Sim. Se respeitar, ter o seu tempo e se conhecer. Acho que não é só no mês das mulheres que a gente tratar tudo isso. Né? É ao longo da vida. É no dia a dia, é ao longo da vida. E que as próximas gerações de mulheres venham cada vez trazendo um pouco da sua bagagem, um pouco da sua e um pouco das mulheres que vêm vindo, né? Que a mulher que está nascendo hoje, sim, que ela já traga uma nova história. Mas uma coisa fica clara, que mulher que você... Aquela menininha. Para quem viu a menina com 10 anos, né? Que mulher maravilhosa que você se tornou, que isso, tem os meus desafios também. Todos temos, mas, né? mas você se tornou uma mulher maravilhosa. Parabéns, Tia Maria, pela mulher que você é. Eu gosto de ser mulher. Eu acho que eu nasci para ser mulher. Eu gosto de ser mulher. Se me perguntar assim, você nascesse de novo, o que você quer ser? Quero ser mulher de novo. Né? Porque eu gosto. Transborda isso, Débora. Eu gosto, mas eu gosto de estar perto de mulheres fortes que ensinam meu filho, que me ensinaram, que me ensinam pra vida e ensinam meu filho até repreender meu filho, né, Cássia? Eu vou deixar, porque o coração dela não é peludo de um jeito. Não é, né? Vou agradecer todas as mulheres, né, por colocarem o seu tempo aqui, o seu nervosismo aqui. Viram que deu tudo certo? Vocês nem beberam água. Não, só um pouquinho. Nem beberam água. E dizer para que todo mundo tenha esse fortalecimento que tenha de dentro, né? Do coração da gente, que a gente seja espelho para... A luta continua, né? tudo. Exatamente. A nossa conversa termina por aqui, mas o nosso discurso não pode terminar, né? Vamos usar a sabedoria da Ivone e vamos construir o nosso degrau a degrau. Degrau, um cada vez, porque se a gente tropeça, se quer tudo de uma vez, você vai tropeçar. Perfeito. Então vamos lá. Se não faz hoje, vamos deixar para amanhã. Se Deus fez em 7 dias, por que você não vai fazer? Ivone, você sabe. Você sabe. Não, eu vim da roça, eu só aprendi com meus pais. Muito obrigada, então. Né? Que a gente possa ter novos encontros e que venham outros temas. Vamos deixar aí para a direção. Vamos falar hoje dos meninos também. Sim. Né? Vamos empoderar todo mundo aí. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora. Aqui, tá bom? Obrigada. Que Deus te abençoe, linda. Amém. Todas nós, né? Todas nós. Vamos dar a mão e que Deus abençoe todas nós, né?